Bom dia, Arena! Bom dia, bom dia, bom dia. Que alegria estar aqui com vocês. Obrigada pela introdução. Agora eu estou empolgada para me ouvir pregar. Só espero que eu possa corresponder com essa grande expectativa. Então continua de pé aí onde você está e agora você vai orar por mim, entendeu? Fica de pé que eu preciso da sua oração. Estende os teus braços aqui para mim e fala assim: Senhor Deus, a Júnia precisa de Ti. Enche-a com o Teu Espírito, com o Teu poder, com a Tua glória, com a Tua presença e se manifeste através dela. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu estou pronta. Glória a Deus, você pode se sentar. Uau, a presença de Deus está palpável aqui. E eu estou com grande expectativa porque o Senhor vai fazer. Nesse momento eu quero só te convidar a começar a orar em línguas. E nós vamos aí atrair ainda mais a presença dEle. Se você puder, fecha aí os teus olhos, levanta as tuas mãos e começa a orar no Espírito. Eu quero te ouvir. Se você ora no Espírito, começa a orar. Se você não ora em línguas, ora a oração que está no seu coração. Ora o Pai Nosso. Eu quero ouvir agora a sua oração. Vamos encher esse lugar aqui ainda mais da presença de Deus, que Ele olhe por toda a terra e Ele encontre um povo faminto e sedento. Intensifica a tua presença nesse lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo em nosso meio, Senhor. Tu és bem-vindo em nosso meio. Nós temos fome por mais de Ti. Nós temos fome por mais de Ti. Nós temos fome pela Tua presença, Senhor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Ele está aumentando a presença dele aqui. Alguns de vocês já estão começando a sentir Ele te tocar fisicamente. Se você está sentindo o Senhor te tocar fisicamente, eu quero te convidar a ficar de pé. Se você sente um vibrar na tua mão, se você está sentindo um vibrar no teu coração, um calor vindo, um choro, eu quero que você comece a se posicionar de pé e continua clamando. Mais Espírito Santo, nós te amamos, nós te honramos, te glorificamos, te exaltamos neste lugar. Estamos aqui por uma única razão, Senhor, para te encontrar, para receber mais de Ti. Espírito Santo de Deus, vem e enche este lugar. Aumenta a Tua presença aqui, Senhor. Batiza-nos mais uma vez com o Teu amor, com o Teu poder, com a Tua presença, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Conforme você for sentindo Ele te tocando fisicamente, vai se posicionando de pé. Aumenta, Senhor, a Tua presença. Nós convidamos agora, em nome de Jesus, a presença angelical neste lugar. Senhor, envia os Teus anjos para operar aquilo que o Senhor planejou para essa manhã. Nós não faremos nada sem o Teu Espírito. Não iremos a lugar nenhum sem a Tua presença, Senhor. Mais Espírito Santo de Deus, mais Espírito Santo de Deus, mais Espírito Santo. O Senhor vai se mover com cura aqui. Se livre agora, Senhor Deus, e se move com cura. Mais Espírito Santo. Intensifica a Tua presença, nós pedimos, Senhor. Mais Espírito Santo. Nós te amamos, Senhor. Mais
Eu vejo uma inflamação de canela sendo curada agora, no poderoso nome de Jesus. Toda inflamação na canela sai agora, toda canelite seja exterminada agora, no poderoso nome de Jesus nós clamamos. Toda dor se vá, que o seu corpo venha a ser alinhado com o reino dos céus, onde não há inflamação alguma. Mas Espírito Santo, continua orando em línguas, continua atraindo mais da presença de Deus. Desde os primórdios, a igreja nunca foi feita para ser sobre uma pessoa apenas atraindo a presença do Pai, mas sobre o corpo inteiro, atraindo os olhos e a presença do Senhor Deus. É sobre todos os que o amam, atraindo a sua presença, se ajuntando para cultuá-lo. Então nessa manhã, Senhor, nos ajuntamos para te cultuar. Mais Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Eu vejo o peso saindo de ombros. Você está com uma dor no teu trapézio, mas você não fez exercício para que causasse essa dor. Essa dor vem de questões emocionais, e o Senhor agora está curando o seu trapézio e curando a sua alma dessas dores emocionais pelas quais você tem passado. Seja curado plenamente agora, no poderoso nome de Jesus. Enxaqueca se vá agora, em nome de Jesus Cristo. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, vem com teu fogo nesse lugar, Senhor. Vem com o teu fogo nesse lugar. Vem com o teu fogo nesse lugar. Nós queremos mais do teu fogo. Nós queremos mais do teu fogo. Não queremos um cristianismo que é construído por mente humana. Queremos um cristianismo que é por presença do Cristo. Vem, Senhor Deus, intensifica a tua presença aqui. Mais Espírito Santo, eu vejo olhos sendo alinhados agora também. 3 dias atrás, eu estava orando por um homem que enxergava apenas 10% com o seu olho direito. E depois de nós orarmos, ele falou que faltava como se apenas agora 10% para ele enxergar plenamente. Então eu libero sobre você essa cura agora. Todo astigmatismo seja curado, miopia seja curada, em nome de Jesus. Hipermetropia seja curada, cegueira seja curada agora no nome poderoso de Jesus. Olhos voltem a ver. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Este é o Cristo que te toca nessa manhã, que curou enquanto andava em terra e cura hoje enquanto habita dentro de nós. Mais Espírito Santo, otite sendo curada agora em nome de Jesus. Eu vejo uma pessoa que tem inflamação recorrente no seu corpo, e você vai para o médico, volta, e cada vez é uma nova inflamação. O Senhor está curando a raiz disso, não as inflamações em si, mas o que está causando essa inflamação. Então eu declaro agora que o teu corpo venha a ser curado em nome de Jesus, realinhado aos céus onde não há inflamação nenhuma. Toda dor no pescoço se vá agora em nome de Jesus Cristo. Mais Espírito Santo, palpitação. Há alguém aqui que tem tido palpitações, ou a tua batida do coração começa a errar. O Espírito Santo está te curando agora. Senhor, alinha a batida do coração dessa pessoa com as batidas do seu coração, em nome de Jesus. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo de Nazaré, mais Espírito Santo de Nazaré, Espírito Santo do Deus vivo, Jesus Cristo de Nazaré, enche esse lugar, Senhor. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, te reconhecemos, te percebemos, Senhor, te notamos aqui. Mais, Senhor, enche, conforme você vai sentindo a presença, conforme você vai sentindo o toque do Senhor, continue se posicionando de pé.
Mas toca-nos, Senhor, da cabeça aos pés, toca-nos com o poder dos altos, reveste-nos agora com o poder dos altos. Não iremos a lugar nenhum até que o Senhor nos revista de poder. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo de Deus, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Essa menina aqui que você está olhando para ela, amigas ao redor ou mulheres ao redor, vocês podem pôr as mãos sobre ela. Você mesma que está com a mão levantada, você. Espírito Santo, vem sobre a sua filha agora. O Senhor está colocando um marca-texto sobre você nessa manhã. Há questões que você tem levado a Deus e às vezes você acha que Ele esqueceu. E Ele te fala nessa manhã: filha, eu não esqueci de nenhuma oração tua. Desde a sua infância, quando você era criança, você era uma menina diferente e você orava e clamava por coisas estranhas para a tua idade. E Deus diz que Ele ouviu todas as tuas orações e Ele vai atender as tuas orações, porque elas não têm a ver com a tua vida, elas têm a ver com a sua geração, elas têm a ver com o seu coração altruísta que quer fazer algo para Deus. Agora, Senhor, revista a tua filha com o poder dos altos para o chamado que ela tem, Senhor, específico para um tempo como este. Há um motivo pelo qual o Senhor te colocou na família que Ele te colocou. O Senhor fez a história que Ele fez na sua vida. Ele não errou em nada e Ele vai reverter todo o mal para o bem. E toda a tua história é para que para um tempo como este você esteja colocada na posição que Ele vai te colocar. Então, em nome de Jesus, Senhor, batiza a tua filha agora com o poder dos altos, Senhor. Aumenta a tua presença sobre ela agora. Traz de volta a esperança para as orações dela. Traz a cura, Senhor, para a alma, para a família. Traz restauração para a linhagem dela. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Mas Espírito Santo, nós chamamos, Senhor, voltamos os nossos olhos a Ti. Nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém pode fazer o que o Senhor faz. Ninguém pode trazer cura. Somente Tu, Senhor, podes curar. Somente Tu, Senhor, podes restaurar. E nós cremos em Ti, confiamos em Ti. E somos um povo que não espera ver para crer, mas um povo que crê para então ver a Sua manifestação, Senhor. Hoje posicionamos os nossos olhos como olhos de fé naquilo que o Senhor prometeu. E nós cremos, porque sabemos que o Senhor é o Deus das promessas. E o Senhor irá cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu. Mais Espírito Santo. Mais, Senhor. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo, cativa os nossos corações uma vez mais. Captura os nossos corações uma vez mais. Nós queremos declarar que encontramos o amado das nossas almas. Tu és o amado das nossas almas, Cristo Jesus. Tu és o amado das nossas almas, o nosso noivo tão amado. Nós esperamos pelo Teu retorno, Jesus Cristo. Enquanto esperamos, trabalhamos e Te servimos, mas ansiamos, Jesus, retorna para a Tua noiva. Nós Te amamos, Jesus, e tudo que fazemos é para Ti. Coloque em nós o primeiro amor mais uma vez. Eu libero agora
um batismo do primeiro amor. Em nome de Jesus. Um batismo do primeiro amor. Mais Espírito Santo. Batiza-nos mais uma vez. Sejam cheios agora do Espírito de Deus. Toca-nos, Senhor, mais uma vez. Toca-nos mais uma vez. Toca-nos mais uma vez. Todo medo se vá agora no nome de Jesus. Derrama o teu perfeito amor sobre nós, Senhor. Nos faz loucos por ti. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Agora eu quero que você teste o seu corpo. Onde antes havia dor, faz um teste aí. E se você foi curado de 80% a 100%, eu quero que você levante as suas duas mãos e acene bem forte a mim, porque eu quero dar glória a Deus pelo que Ele fez. Continua acenando até eu apontar você e contar você. Uma pessoa aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Lá em cima alguém? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Quem mais continua acenando? 39. Acena só para eu te diferenciar quem está glorificando a Deus. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Continua acenando se você está ali. 59. Você eu contei. 60, 61, 62, 63, 64. Ali naquela área tem alguém? 65, estou te vendo. Mais alguém aqui? 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Meu Deus, eu não consigo fazer essa matemática. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Eu já vou ver a arquibancada. 89, 90, 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu Deus do céu. 9, 100. Continua a arquibancada ali. Quem acenou eu ainda não contei. 101, 2, 3. Lá em cima, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Meu Deus. Ali essa pedaço da arquibancada continua acenando aqui. Eu parei no 16, né? 117, 118, 19, 20. Desse lado para cá, se você não acenou, continua acenando. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 130. Eu contei aqui, eu não lembro mais. Eu contei aqui, contei, né? 131, você eu não contei, meu Deus. 132, 133. Alguém aqui foi curado? 134 curas que eu pude contar. Eu te vi aí em cima, eu te vi. 134 curas que eu contei. Vamos dar agora um salve de vitória, de palmas e um brado de vitória ao nosso Senhor,
porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Hoje e para sempre, você pode mais do que isso. Continue exaltando o nome do seu Deus. Nós te honramos, Senhor, e te glorificamos por essas mais de 130 curas. Continua, Senhor, operando em nosso meio. Continua, Senhor, falando aos nossos corações. E continua curando aqueles que precisam de cura. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diga amém. Pode se assentar. Uau. O que foi? A sua dor. Do Riacho Fundo, ele ora por mim muito. Ele me acompanha, ele tem uma luta espiritual tremenda comigo. E a Larissa Melo, levanta. Minha líder também. E Deus te curou totalmente daquilo que os médicos não conseguiam resolver. Eu sinto essa dor muito, mas eu não senti mais. Quando você falou de inflamações, médico, a Larissa é prova. E o pastor Eduardo. Glória a Deus, Senhor. Vem agora sobre a tua filha ainda mais. Espírito Santo de Deus, batiza mais uma vez com o poder dos altos. Enche agora a tua filha. E toda a cura seja manifesta agora 100%. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, obrigada. Glória a Deus, o Senhor Deus cura. E você vê que não é apenas uma cura física, mas Ele traz uma cura para o nosso coração. Porque quando Deus, Criador de todo o universo, te toca de uma forma individual, única, não há como você falar que Ele não existe, que Ele não te ama, e que Ele não é um Deus que desenha algo específico para você e conhece os desejos mais íntimos do seu coração. Esse é o Deus a quem nós servimos e esse é o Deus com quem nós vivemos. Esse é o Deus que nós temos a honra de fazer história. Esse é o Deus que vai continuar nos tocando ao longo deste dia todo e até o fim dessa conferência. Amém? Amém. Se puder, abre a sua Bíblia em Salmos 46, vai ser a base da mensagem de hoje. Como vocês podem notar, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca mesmo morando em São Paulo. Tem cariocas aqui em todos os lugares que você vai ter um carioca. Claro que vai ter alguém de Niterói aqui também, porque niteroiense nunca vi, a cidade é desse tamanho, mas estamos por todo mundo. Cadê o niteroiense daqui? Cadê? Dá um berro, não tem? São Gonçalo, você queria ser de Niterói, né? Tudo bem, eu deixo. Ali o niteroiense acenou para mim, obrigada, viu? Falei. Gente, então eu sou do Rio de Janeiro, moro em São Paulo há 31 anos e eu não parei de chiar, então acho que não tem mais esperança para mim. Mas tudo bem, e pior é que quando eu prego eu fico mais carioca ainda, não sei o que acontece, parece que todo o meu instinto de lá de dentro, entendeu? Ele sai para fora e ele começa a chiar. Mas eu sou carioca e moro em São Paulo, então meu coração é... Desculpa, cariocas, mas ele já é metade paulista. Demorou para eu assumir isso, mas ele é. Só que agora eu tenho que fazer um espaço no meu coração, porque ele também virou pernambucano. Tem pernambucano aqui? Minha avó era pernambucana. E agora nós estamos morando em Recife por uma temporada de 1 ano. E estamos servindo a nossa igreja lá. E tem sido um tempo tão especial, tão poderoso. Temos visto a mão de Deus. Temos aprendido tanto. Aprendido a amar aquela cidade, aquele estado, o Nordeste. Nós precisamos orar pelo Nordeste. Amém? Todas as regiões, mas agora o Nordeste está queimando um pouquinho, mas especialmente no meu coração. Agora, quando eu cheguei em Recife, eu fiquei muito grata que Recife... tinha praia, né? Apesar de você não poder entrar no mar, porque você pode deixar um pedaço seu ali e nunca mais ver. Bye bye, tubarão foi, levou.
Mas eu fiquei muito feliz que tinha praia, só que junto com a praia você sabe que vem o calor também, né? Eu imagino que a galera aqui de Brasília gostaria que tivesse a praia de Recife. Porque uma coisa que acontece em Recife é que é quente pra caramba, só que venta pra caramba. Você vai subindo, é por isso que a galera da vela, né? Quem gosta de fazer kite, wind ou vela em geral, vai indo cada vez mais para cima, porque quando o vento vem, ele te leva quase que nem um tubarão. E quando eu cheguei em Recife, eu comecei a experimentar uma faceta diferente do vento. Eu não sabia que o vento fosse capaz de brigar com alguém. E eu descobri que o vento e a janela do meu apartamento, eles não se gostavam. E eles entravam em luta. E aí eu entrei no meu apartamento e aquele vento, quando eu fechava, ele ficava assim pela janela. Mas além de querer entrar na minha casa de qualquer jeito, ele queria bater na minha janela, então ele ficava... Alguém já esteve em Recife para saber do que eu estou falando? É muito vento. E aí eu comecei a experimentar um barulho, porque aí você está andando na sua casa, você não pode fechar a janela, porque se você fecha a janela, você morre de calor. Se você abre a janela, você fica surdo, porque o vento fica na tua orelha também. É uma bênção. Mas além do vento, eu descobri que tinha uma outra rixa da natureza: as ondas do mar e as pedras. Sabe aquele white noise, aquele barulhinho que você põe para a criança dormir? Não é esse tipo de onda que eu estou falando, é a onda do vento de Recife. Spau, spau, sabe? E aí eu estava dentro do meu apartamento e era o vento batendo no vidro, o vidro batendo no vento, o vento querendo entrar na minha casa, a minha casa querendo segurar o vento, a onda batendo na pedra, a pedra batendo no vento, na onda. Aí, além disso, eu moro numa avenida bem movimentada, daí a galera tirando racha, porque ela é reta, longa. Então era... E aí os motoqueiros abençoados, que não estão só em São Paulo, falei, glória a Deus, a vida nessa cidade. Mas eu falei para o meu marido, logo que a gente se mudou, eu falei, Teófilo, eu não consigo mais ouvir meus pensamentos. Eu não consigo, eu tô cansada, é tanto barulho. E o lugar onde a gente morava em São Paulo era um pouquinho mais silencioso. Só que depois de um tempo, esse barulho todo que eu te descrevi, você ficou um pouquinho atordoado, não ficou? Eu comecei a me acostumar com ele. Depois de um certo tempo eu não percebia mais os motoqueiros, a luta do vento, das ondas. Eu não percebia mais aquele barulho e Deus começou a ministrar o meu coração. Ele começou a falar, minha filha, essa é a situação da geração no mundo hoje. Vocês se acostumaram tanto com barulhos que vocês nem percebem mais quanto barulho há dentro da alma de vocês. E a minha voz, ela vai ficando cada vez mais longe. Eu falei, Senhor, eu não quero viver assim. Eu não quero ser uma pessoa que está tão acostumada com o barulho de bombardeio de informações, com o barulho de tantas demandas que vêm sobre mim, de responsabilidades, o barulho das redes sociais. É rede social o tempo todo e na ponta do seu dedo você tem novos vídeos e novas informações e é barulho. E aí a gente tem tanto barulho de tanta coisa sendo cobrada pra gente, que a gente chega em casa e tenta o quê? Acalmar a alma colocando mais barulho nela. A gente acha que a gente está se desligando quando a gente está pondo mais barulho dentro das nossas almas. E o Senhor, Ele quer convocar uma geração a silenciar este barulho. Ele não quer que nós vivamos mais nesse nível de intrusão naquele lugar que deveria ser apenas para a voz dEle. Salmos 46, você já abriu a sua Bíblia, vamos ler lá no versículo 1. E eu vou ler 11 versículos, então permanece aqui comigo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro sempre presente nas adversidades. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares, ainda que as águas rujam e se agitem e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Salmos 46, versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo, onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada.
Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Quando o crente lê esse salmo, o crente glorifica de pé, não é? Em meio a adversidades e tribulações, o nosso Deus é um Deus sempre presente. E quando nós olhamos o original aqui, a palavra que é usada para definir esse socorro bem presente é matzah. Fala comigo, matzah. Pronto, já aprendeu aqui o início de um novo idioma. Matzah. Matzah é algo definido, não há sombra de dúvidas. Quer dizer que Deus é intensamente presente quando nós precisamos encontrá-lo. Ou seja, não há dúvidas de que Ele estará lá. Ele sempre estará lá. Deus é por nós. Fala agora comigo, Deus é por mim. Deus não te fez para te deixar à deriva neste mundo. Ele é por você. E esse salmo é uma promessa de que em meio às tribulações Ele estará conosco. Mas se eu for perguntar aqui, quem passou por uma tribulação e não conseguiu perceber Deus no meio dela, eu creio que muitas mãos seriam levantadas. A minha também se levantaria. Há tribulações pelas quais passamos que nós não conseguimos notar Deus lá. Mas se nós não conseguimos notá-lo lá, é porque Ele não está, ou é porque nós não silenciamos as vozes e barulhos necessários a serem silenciados, para que possamos ouvir a voz e saber da presença do Deus vivo. Eu quero te propor que talvez esse tanto de barulho que nós estamos nos acostumando acaba por nos impedir de ouvir a sua voz. O primeiro ponto que eu quero falar hoje: não conseguiremos ouvir a voz em meio a tanto barulho. Eu vejo uma geração que tem lidado com tanta ansiedade, uma geração que tem lidado com tantas coisas, e eu sei que isso é algo que está acontecendo. Eu não estou falando que é da sua cabeça, porém eu penso, se tão somente silenciássemos o barulho, será que estaríamos lidando com as doenças de alma que temos lidado nesse tempo? Muitas vezes nós temos passado por tribulações que achamos que são tribulações. E quando eu falo tribulações, eu falo sobre tribulações bíblicas. Mas às vezes nós estamos vivendo apenas a consequência de uma falta de obediência a Deus. E às vezes estamos culpando a Deus ou até o diabo de um negócio que foi só culpa nossa mesmo. Mas muitas vezes estamos passando por tribulações simplesmente porque somos crentes em Cristo Jesus. Simplesmente porque cremos na palavra, e a palavra não diz que se houver adversidades Ele será um socorro presente. A palavra diz que Ele é Deus presente em meio às adversidades. Ou seja, não é uma questão de se passaremos, mas quando passaremos. Mas não é para jogar um balde de água fria em você aqui, de que você vai passar por adversidades. A questão é que em meio às tribulações e às adversidades, Ele é presente. Matzah. Não há dúvidas, não há questionamentos, é uma certeza absoluta de que Ele estará lá. Mas imagina você passando por uma tribulação que é bíblica, porque no mundo teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo. Só que no meio dessa tribulação bíblica, no meio de uma perseguição, nós não percebemos o Deus que nos carregará por meio disso tudo. Às vezes o barulho nos impede de perceber a Deus em meio a essa tribulação, que é algo que é parte da vida do crente. Então, a falta
de atenção à voz de Deus, por causa de tanto barulho, começa a nos causar um distanciamento dele. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, vamos ficando cada vez mais distantes. É só você imaginar Deus sendo um gentleman, como minha sogra, pastora Sarah Hayashi, amava descrevê-lo. O Espírito Santo é um gentleman. Imagina, você marca um encontro com Ele no seu devocional, e você senta no devocional, começa a ler a sua Bíblia, e aí o Espírito Santo, Jesus, começa a falar: ei, Joana, Rafael, deixa eu te explicar o que eu quis dizer quando eu escrevi isso daqui. Você fala: eu estou fazendo o meu devocional, deixa eu ler aqui a palavra de Deus, não me interrompa. Eu sei que isso aqui é um pouco gráfico e meio louco de imaginar, mas tantas vezes é assim que nós fazemos o nosso devocional. Sentamos, lemos, ticamos e seguimos, e não esperamos o Deus do devocional, o Deus da devoção no meio do seu devocional. E ele, sendo um gentleman, ele fala: eu estou aqui, mas vou te respeitar, vou te dar o espaço. Eu vou dar os passos para trás. Quando você quiser falar comigo, você me chama mais uma vez. E às vezes não percebemos, mas estamos fazendo essa coisa louca, buscando viver com o Deus, mas sem o Deus, buscando ler a palavra sem o Deus que a escreveu e a interpretará para nós. E esse barulho, sabe, eu tenho 4 filhos, como foi falado aqui, ou seja, de barulho eu entendo. E aí, além disso, estamos em Recife, né? E aí, quando a gente está lá, no nosso apartamento arejado, graças a Deus, mas eu ouço um mamãe do outro lado do apartamento. E aí, se você não é mãe, presta atenção, você não vai virar mãe, você vai virar a sua mãe. Quando eles me berram: mamãe, sai da minha boca, é incontrolável as falas da minha mãe. Talvez as suas mães daqui de Brasília falem igual. Ela respondia: quer falar comigo? Vem aqui. A minha mãe era quase uma música: mãe, quer falar comigo? Vem cá. E eu olho para os meus filhos e eles me berram, e eu falo: quer falar comigo? Vem cá, porque eu não vou competir com o barulho de Recife para falar com você. E assim como eu não quero competir com o barulho do vento, ou o barulho das demandas e responsabilidades e cobranças e informações, Deus não quer e não vai competir com o barulho desse mundo para falar com você. Nosso Deus é um Deus que tem ciúmes por nós. Ele tem ciúmes por mim e por você, porque Ele sabe que somente dentro dEle nós estaremos plenos, porque fomos criados por Ele, feitos por meio dEle e para Ele. E muitas vezes em meio às tribulações nós estamos: Deus, onde é que o Senhor está? E Ele vira para mim e para você e fala: quer falar comigo? Vem cá. Deus te faz hoje um convite à proximidade, porque intimidade custa proximidade. Não há como você ser íntimo com alguém se você não estiver próximo a essa pessoa. E Deus quer uma intimidade com você, mas Ele precisa de proximidade. E para haver proximidade é necessário calar barulhos. E quer falar comigo? Vem cá. Se achegue a mim, que eu vou me achegar a você. Bata a porta, que eu abrirei a porta a você. Basta tão somente você dar um passo, que eu darei milhares de outros em sua direção. Deus faz muito mais do que nós podemos fazer por Ele, mas Ele pede que nós cheguemos a Ele. E uma forma de nós silenciarmos isso é criarmos ritmos saudáveis nas nossas vidas, assim como Jesus tinha. Em meio a tantas demandas, Ele era o Messias, o prometido. Havia tanta demanda sobre Jesus Cristo, mas Jesus não se dobrava às demandas, Ele se dobrava somente à presença de Deus.
Jesus, ele se retirava quando era necessário para estar com o Pai, para se recarregar, para se reestabelecer, para se alimentar, para ouvir as direções que ele precisava. Nós necessitamos do mesmo ritmo que Jesus tinha, para vivermos sendo guiados pela voz. E um dos perigos de nós estarmos tão ocupados com tantas coisas é que muitas vezes nós entramos numa anestesia espiritual e nem nos damos conta. Às vezes é tanto barulho que a gente se acostuma, e tanta ausência da voz dele que a gente se acostuma, que a gente não percebe quão distante nós estamos e desconectados estamos dele. E muitas vezes, olha, eu sou pastora, eu vivo igreja, respiro igreja, cheiro igreja, meus filhos acham que a igreja é a casa deles. Mas muitas vezes nós estamos fazendo tantas coisas para Deus, mas sem Deus. Tantas vezes há tantas demandas ministeriais, tantas reuniões. Por mais que eu ame reuniões, tantas conferências, por mais que eu ame conferências, estamos numa conferência, nós fazemos conferência. Há coisas que Deus derrama somente num ambiente desse. Mas às vezes estamos fazendo tantas programações eclesiásticas e achamos que estamos com Ele. Mas aquele mesmo Deus que às vezes dá um passo do devocional, porque nós não o convidamos para o devocional, Ele pode estar lá fora num evento, enquanto o evento supostamente é para Ele. Mas é tanto barulho que não percebemos que estamos desconectados. Faz sentido para alguém isso aqui? Sabe, às vezes me encontro num lugar que eu falo: Senhor, não me deixe voltar aqui, não me deixe aumentar isso. Eu não quero fazer simplesmente por fazer, eu não quero entrar no piloto automático, eu não quero ter uma anestesia espiritual. Senhor, eu quero viver queimando para Ti todos os dias da minha vida. Eu deixei o mundo, porque eu não sou do mundo, porque em Deus eu encontrei uma razão, em Deus eu encontrei algo que vibrava a vida dentro de mim. E eu não vou simplesmente permitir com que o cristianismo seja algo nominal na minha vida e um check que eu ponho no meu dia a dia. Eu quero abraçar novamente o prazer de estar com Deus, o prazer de fazer as coisas para Ele. E assim como Marta e Maria viveram uma tensão, eu quero te convidar a viver na mesma tensão. Sirva, 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 faça tudo, prepare a mesa, mas quando Ele entrar, pare e se assente aos pés do Cristo. O grande diferencial aqui é o parar quando Ele entra. Estamos servindo o Rei, mas no momento que o Rei entra na sala, para tudo. Aprecie a presença do Deus soberano, grandioso, majestoso, que escolheu se manifestar para mim e para você. Eu não sei se você acha isso normal, apesar de ser normal porque é bíblico, mas você vai entender o normal que eu quero dizer. Não é normal, eu não me acostumo com um Deus tão grandioso me chamar pelo nome. Eu não consigo me acostumar com um Deus com tantos filhos me conhecer de forma tão única e melhor do que qualquer pessoa. Eu não vou nunca me acostumar com essa realidade. Eu espero que você também não se acostume. Mas para nós vivermos essa profundidade, nós precisamos silenciar o barulho. Quando nós deixamos de ouvir a voz, começamos a nos distanciar. E quando nos distanciamos, a desconexão vem. E a desconexão do Deus presente em meio às tribulações nos leva a ter medo no meio das tribulações. A desconexão da voz nos leva ao medo. Salmo 46 fala: por isso não temeremos. No versículo 2, mesmo que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares. Imagina o caos, a colisão de mar e monte. Mesmo que isso aconteça, não temeremos. Não porque somos super-heróis, não temeremos porque matzah,
é definitivo que Ele estará sempre presente em meio ao caos, à adversidade e às tribulações. Mas para nós termos essa convicção, nós precisamos viver continuamente ouvindo a voz. Não podemos permitir os barulhos que nos afastam e desconectam dele. Porque se nos desconectarmos, este por isso não temeremos, ele sumirá das nossas vidas. Então o medo começa a reinar. O medo entra quando nós deixamos de saber que ele estará presente. Simplesmente deixamos de saber. Saber que não há dúvidas. Mas deixar de saber não quer dizer que ele não mais é, mas é porque nós não estamos próximos o suficiente para viver com a convicção da sua natureza. Porque quando o medo entra, a dúvida reina. Então talvez a dúvida, a confusão que a nossa geração se encontra seja porque barulho, 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 desconexão, desconexão, desconexão. Eu não consigo mais saber esse matzá definitivo. Você está entendendo? E aí, porque eu não consigo mais saber, o medo reina, a dúvida reina. E aí eu começo a duvidar da liderança de Deus, eu começo a duvidar do caráter de Deus, eu começo a duvidar da palavra de Deus, eu começo a duvidar da natureza de Deus. Essas são coisas que nós não precisamos duvidar, porque elas estão escritas. Mas o problema é quando nós deixamos de saber aquilo que está escrito. E aquilo que é verdade, pulsante, para de bater nos nossos corações. Então a dúvida fica. A ausência da clara voz de Deus nos leva a essa confusão. E aí onde há confusão, o inimigo começa a pintar e bordar com uma geração. Começa a fazer o que ele bem entender, distorcer palavra. E o inimigo, ele quer nos colocar nesse lugar de não ter a certeza de que ele é o socorro bem presente na tribulação. No momento que ele tira a sua certeza, ele pode jogar dúvidas dentro da sua cabeça. E aí, o medo e a fé não podem coabitar. Não há como medo e fé habitarem no mesmo lugar. Não tem como. A fé, ela é a confiança em quem Ele é. E porque eu confio em quem Ele é, eu tenho certeza de tudo que as mãos dEle podem fazer. Agora o medo é a loucura do homem de confiar nas suas habilidades e aptidões, ou a loucura do homem de confiar naquela pessoa que ele acha que ele é. E então tira a direção da sua vida do Deus da vida e tenta controlar a sua própria vida. Medo é uma loucura do homem de tomar controle da sua vida. Mas fé é confiar no Deus que te deu o sopro de vida. E Deus nos chama a não nos movermos com aptidões e conhecimento humano e natural, mas nos movermos por sabedoria divina. Não mais tentarmos resolver problemas por nós mesmos, com as nossas ferramentas, mas resolver os problemas das tribulações com a mão poderosa do Senhor, que tudo pode, nessa dependência. A dúvida, ela nunca vai mudar a Deus, mas ela pode mudar a forma como nós percebemos Deus. Nós precisamos ter fé nele e confiar que Ele é quem Ele disse que Ele era. Deus sempre quis ser o nosso guia. Miqueias 5:2 fala a respeito do Cristo que viria, o guia, o nosso mestre. E sabe, se você olha a palavra, você vê que Ele sempre quis nos levar de um lugar a outro, porque no caminho nós temos dependência nele. Então Ele nos guiou para dentro de uma arca para proteção. Ele nos guiou para fora da arca, para a terra seca, para restauração.
Ele nos guiou para dentro do Egito, para provisão, mas Ele nos guiou para fora do Egito, para libertação. Ele nos guia hoje para junto das águas tranquilas. Ele nos guia por veredas de justiça. Ele é o nosso guia que ilumina os nossos pés e os nossos caminhos. Você está entendendo, igreja? O guia quer te guiar, mas nós precisamos voltar a ouvir a voz. Somente o nosso guia, somente a voz, somente o Mestre poderá nos levar de volta ao saber. E esse é o meu terceiro ponto, é que a Bíblia é a voz de Deus em forma escrita, porque eu estou falando aqui da voz, a voz que declara, a voz que se ergue e a terra derrete, mas essa voz está registrada em páginas para mim e para você termos acesso todos os dias. Quando não ouvimos uma voz aqui, ouvimos a voz aqui. Há sempre voz para ser declarada e erguida em nossas vidas. E a Bíblia é a única forma de voltarmos a saber que matar é definitivo, que Ele é presente em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação pela qual passemos. Não há sombra de dúvidas. Quando Ele vem, quando a Sua palavra vem, chegamos à convicção de quem Ele é. Quando nós valorizamos a voz, voltamos à convicção de que Ele é socorro presente nas tribulações, e assim não tememos mais. Não quer dizer que o medo nunca vá bater à sua porta, porque até biblicamente falando, o medo vai aparecer e ele vai chegar. Mas o amor perfeito lança fora todo medo. O problema é o crente fazer aliança com o medo. No momento que o medo vem, o crente precisa se posicionar debaixo do amor perfeito, debaixo da voz que declara esse amor, para que todo medo seja expulso e mandado embora, para então a certeza de quem Ele é voltar a reinar. Nós encontramos então paz em meio à tribulação. No versículo 4 de Salmo 46 fala: há um rio cujas águas, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela e por isso não será abalada. Presta atenção, a sua cidade, o seu coração, a sua alma, a sua família não será abalado, não por causa das tuas ferramentas, mas por causa do Deus que habita no meio dela. É o Deus que habita no meio da cidade que faz a cidade ser inabalável. Deus virá. Deus virá e abalará todas as coisas, porque isto também é bíblico. Hebreus nos fala que a voz que abalou irá abalar mais uma vez. E Ele vai abalar. Porque as coisas abaláveis precisam ser abaladas, mas Ele nos deu um reino inabalável. Então Ele precisa abalar aquilo que é abalável em nossas vidas, ao nosso redor, para que permaneça somente Ele. Não há mais opiniões em meio à calmaria do Deus que reina. Não há mais cobranças, demandas, barulho, porque quando nós permitimos com que Ele reine na cidade, com que Ele reine em nossas vidas, com que Ele tome o seu lugar devido, quando Ele reina, tudo muda. E há apenas uma certeza. A certeza não é mais da tribulação. A certeza é de que Ele reina e por isso não seremos abalados.
A palavra fala no versículo 6 de Salmos 46: nações se agitam, reinos se abalam, mas Ele ergue a voz e a terra se derrete. E eu vejo que Deus quer erguer a sua voz no meio da sua vida, para que as circunstâncias se derretam. Eu não estou dizendo que as circunstâncias vão se derreter no sentido de elas desaparecerem, mas de uma forma que elas se derretem diante da voz da palavra, que parece que elas desaparecem. Porque quando a voz se ergue, todo o resto se cala, todo o resto se derrete. E mesmo que haja causa ao meu redor, a paz que excede todo entendimento do Deus que é o dono dessa paz, reina em mim, reina no meio da tribulação. E por isso eu não mais temo. E mesmo que as circunstâncias continuem, a presença do Deus muda a minha perspectiva, e eu nem dou mais conta de todas as circunstâncias. Eu fico olhando somente para a glória do Rei que escolheu habitar em mim. Eu fico olhando somente para a glória daquele que é digno do meu olhar, da minha afeição, do meu louvor. Eu contemplo apenas aquele que é digno do meu olhar. Faz sentido, igreja? Ele quer erguer a sua voz para derreter a terra ao teu redor. Ele precisa que todo barulho seja silenciado, para que nós nos reconectemos a Ele, para que então o medo não mais reine, mas quem reina seja o Deus, o Rei dos Reis. E quando falamos sobre a voz, a palavra, eu quero que você entenda uma coisa: com a tecnologia nós esquecemos que a lâmpada para os nossos pés não é uma lanterna para os nossos pés, não é um flash para os nossos pés. A lâmpada para os nossos pés é uma lâmpada que precisa de óleo para continuar queimando. E é uma lâmpada que não vai iluminar o caminho todo, porque Deus quer que nós dependamos dEle ao longo de todo o caminho. Porque tudo tem a ver com você fazer para Ele, mas fazer com Ele. Intimidade requer proximidade, e Deus te chama hoje à dependência da sua voz, à dependência da sua palavra, não iluminando tudo, mas apenas o suficiente para um próximo passo no desconhecido. Deus, eu não sei todo o plano, mas para mim só basta. Só o que eu preciso é de uma lâmpada queimando com óleo fresco todos os dias, que me ilumine o próximo passo, e o passo seguinte, e o seguinte. E a cada momento que eu dou um passo, Ele põe o piso debaixo dos meus pés, porque não tem necessariamente a ver com onde eu estou chegando, mas como eu estou chegando lá e com quem eu estou percorrendo o caminho. Esse Deus parava na viração do dia para encontrar os seus. É o mesmo Deus que hoje te deu um grande chamado, um grande propósito, uma grande missão. Mas Ele quer que você caminhe no dia a dia com Ele. Ele quer que você sirva, mas que você se agache, se derreta aos pés do Rei. Ele quer que você pare para olhar o Deus do chamado mais do que o chamado. Ele quer que você pare para construir com o Deus da missão mais do que você queira a missão. Ele quer intimidade. E para haver intimidade é necessário uma dependência contínua, diária, total da voz. Eu estou chegando aqui no fim. Vai para o versículo 10 de Salmos 46 e leia isso aqui comigo. Uma passagem que tantas vezes nós lemos, declaramos e nos agarramos como cristãos. Ela fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No fim fala: serei exaltado entre as nações. O que nos diz que a promessa de que Ele será exaltado nos garante todas as outras promessas.
E quando ele fala, aquietai-vos e sabei, eu tenho falado com vocês sobre voltarmos ao saber. Para voltarmos ao saber, precisamos nos aquietar. E sim, iremos silenciar os barulhos, mas não somente os barulhos colocados sobre nós, os barulhos das nossas tentativas de fazer algo para Deus e ajudar a Deus de certa forma. Aquietai-vos no original quer dizer soltar, largar as mãos. Aquietai-vos no original é baixar as suas mãos e não fazer nada. O que quer dizer? Não mais lutar com as suas armas que você achava que eram boas. Não mais se escorar nos seus braços. Não mais as suas aptidões, mas se inclinar ao poder do Espírito Santo do Deus vivo. Aquietai-vos, larguem as suas mãos, parem de depender em vocês e voltem a depender em mim. Nós precisamos depender de Deus. Não podemos fazer nada a não ser pelo Espírito de Deus. Precisamos nos aquietar para que então possamos saber. Sabei que eu sou Deus. O original da palavra saber aqui é yada. Fala comigo, yada. Yada é a mesma palavra usada quando um homem e uma mulher se conhecem e geram vida. Não há mais separação, não há mais distinção, você não consegue mais entender. Deus quer que aquietemo-nos e saibamos que Ele é Deus, que conheçamos a Ele intimamente e tenhamos a convicção, mesmo que as coisas venham à nossa direção, a convicção de quem Ele é. É que nós sabemos porque sabemos da sua natureza. Sabemos porque sabemos do seu caráter. E por isso sabemos porque sabemos de suas promessas. Yada é nos levar a esse lugar de conhecer intimamente e não mais de ouvir falar, mas de agora ver com nossos próprios olhos. O Senhor está convocando a sua igreja a não mais olhar homens e mulheres de Deus com testemunhos lindos de milagres, curas, do sobrenatural acontecendo, mas agora, Deus, eu quero yada, o Senhor, saber tão intimamente que eu não mais ouço falar, mas eu vejo com os meus olhos o Senhor agindo através da minha vida. Eu provo e vejo que o Senhor é bom. Eu provo e vejo da bondade de Deus na minha vida, na minha geração, na minha casa, na minha família. Yada tão profundamente, tão intimamente, que não há mais separação. Deus te chama a uma intimidade, mas Ele precisa de proximidade. E eu quero saber se há alguém aqui que quer atender, quer falar comigo. Vem cá. Deus te chama nessa manhã para se achegar a Ele, para que Ele se achegue a você. E se você é essa pessoa que tem fome por proximidade, porque você quer yada a Deus, eu quero que você se levante, se ponha de pé, porque o Senhor vai te encher ainda mais. Ele vai te instigar ainda mais. Ele vai intensificar ainda mais o toque sobre você, porque somente com yada não temeremos. Somente com yada saberemos que Ele é sempre presente. Somente com yada sabemos que Ele prometeu vir, Ele veio, e se Ele veio, Ele voltará. E se Ele voltará, até que Ele volte, eu o conhecerei intimamente e manifestarei as suas obras aqui em terra. Ele nos chama para não haver mais uma separação entre sacro e secular, mas que toda a sua vida esteja entrelaçada em quem Ele é e Ele em você, e que vocês sejam tão íntimos e tão colados que as pessoas olhem para você e falem: eu vejo Deus na sua vida.
Deus nos chama a um Yada, através do Yada há poder. Então, Senhor Deus, nessa manhã nós queremos Te conhecer, para saber que és Deus. Nós queremos Te conhecer para saber que és Deus sempre presente na tribulação. Senhor, batiza-nos mais uma vez, eu clamo, com o Seu amor. Batiza-nos mais uma vez com a Sua presença. Espírito Santo, nós não apenas Te queremos, nós necessitamos de Ti, Senhor. Então nessa manhã largamos as nossas ferramentas, largamos as nossas armas e nos revestimos das armas do Espírito, da armadura de Deus. Nos revestimos com armas espirituais, porque sabemos que Ele veio e voltará, que Ele venceu e vencerá. Espírito Santo de Deus, seja livre aqui, em nome de Jesus. Pega suas mãos aos céus, como sinal de rendição e fome, por ainda mais da parte do Senhor, e vamos juntos declarar isso. Nada além de Ti, só quero a Ti, nada mais, Deus, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, declare. Existe fome e sede em nosso coração por mais de Ti, Senhor. Eu só quero a Ti, nada mais, nada além. Declare uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz, nem o ouro, nem a prata, e uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti. Vamos lá, arena, cante o seu amor e a sua dependência, declare uma vez, e uma vez que eu coloquei. Amado meu, que abre o seu coração e o seu vaso, declare uma vez, e uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais. Declare, só quero a Ti, nada mais, não. Te quero, amado meu, só quero a Ti, nada mais, nada além. Declare mais uma vez, só quero a Ti. Deixa a sua fome subir, deixa o seu incenso subir, deixa o seu clamor subir. Só quero. O seu povo declara, Senhor, não existe nada além, nada além. Só quero a Ti, nada mais, nada além de Ti. Se pedimos, Jesus virá, e como chuva descerá. Ei. Se pedimos, Jesus virá, e como chuva. Feche os seus olhos e com o seu coração clame a Ele, declare: se pedimos,
descer sobre nós. Aumente o volume da sua voz. Se pedimos, como aquela mulher do fluxo de sangue com desespero, declare: se pedimos. E se pedimos, Senhor, e nós clamamos aqui em uma só voz, com mais intensidade, declare: se pedimos, Jesus virá, e como chuva sobre Brasília Ele vem.